Olá, meus amigos. Eu estou gravando esse vídeo hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a festa de Hanukkah. Muita gente me fez perguntas sobre como é a celebração dessa festa, sobre se isso é bíblico, né? Se é uma coisa que é só para judeus ou se é só para questão cultural, tradição, né? Então a gente vai falar sobre tudo, vamos abordar todas as partes, né? Tanto da história, da cultura, das festas vamos falar do milagre que aconteceu em Hanukkah, né? Que aconteceram dois milagres em Hanukkah. Então, existem pontos principais na história de Hanukkah que a gente precisa entender. Né? Então, primeiro a gente vai falar sobre a história de Hanukkah. Né? Eu vou passar para vocês qual foi a história de Hanukkah. Eu vou passar para vocês o que aconteceu, né? Que houve, sim, uma imposição. Né? A história de Hanukkah fala da imposição da cultura, dos costumes da religião grega. Né? Os gregos queriam impor isso sobre os judeus, queriam que acabasse com a cultura judaica, acabasse não queriam permitir mais que se obedecesse a Torá, né? Que eles obedecessem às escrituras. E eu houve também nessa situação toda a profanação do templo, né? O templo foi profanado, né? Com o sacrifício de um porco, a gente vai falar sobre isso. Né? Houve um milagre numa guerra, uma guerra que não tinha tudo para não ser ganha e foi ganha. Né? E houve também a questão dos 8 dias, né? Que é o que mais é falado, é sobre esse milagre dos 8 dias em que a menorá ficou acesa e ela não tinha azeite suficiente para os 8 dias. Né? Houve também, após toda essa situação, a rededicação do templo, né? E isso também é falado no Evangelho de João, e a celebração que é colocada por todas as gerações, né? E é para quem por todas as gerações? Então a gente vai falar sobre isso. Aí algumas pessoas perguntam: é uma festa bíblica ou uma tradição judaica? E a gente vai falar sobre isso. Hanukkah é uma festa judaica, né? Por que é uma festa judaica? Porque se trata de uma celebração de milagres que aconteceram com o povo de Israel nos tempos do domínio do Império Grego. Né? Aqui ainda não existia nenhum gentil, né? Aqui unido a esse povo. Havia apenas Israel, né? O povo de Israel. E não apenas por isso é uma tradição, né? É uma festa judaica, uma tradição judaica. Não apenas por isso, mas é porque em nenhum local há escrito, em nenhum local na Bíblia há escrito que o Eterno, o Deus de Israel, instituiu, ordenou essa festa para todos. Né? O que há nas escrituras, né? Nas escrituras de 1 Macabeus, é que Yehudá ordenando a celebração no livro de 1 Macabeus, né, para o povo de Israel como memorial por aquilo que Deus havia feito por eles. Né, por causa daquela vitória, daqueles dois milagres, né, que eu vou até explicar melhor a questão dos dois milagres. Aí, outra pergunta que pessoas têm me feito, né? É proibido ou errado que os gentios celebrem? Não. Todos podem celebrar Hanukkah, né? Porque apesar de ser uma festa israelita, né, não há nenhuma proibição quanto à celebração por aqueles que não são israelitas. Né? E aqui a Bíblia às vezes até coloca como gentios, mas coloca mais como não-judeus. Né? Os não-judeus, aqueles que não são judeus, mas que se achegam a Israel pela fé. Né? Todos podem participar dessa festa, mas nós não devemos obrigar aqueles que não são filhos de Israel a participarem da festa. Né? Isso a gente não pode fazer, obrigar ninguém a participar da festa de Hanukkah, porque não há nada na Bíblia ordenando essa festa. Né? Não há nada na Bíblia, do início ao fim, dizendo que o Senhor, que o Eterno, ordenou esta festa. Né?
Foi algo que Yehudá estabeleceu, né? Como memorial, como uma lembrança, né? Como gratidão ao Senhor pela vitória. A festa é uma tradição judaica muito boa, né? Apesar disso, ela é uma tradição muito boa, né? E que traz ensinamentos e tem um cunho muito importante, né, para a nossa vida espiritual. Vamos falar sobre isso mais adiante. Então, gente, a festa de Hanukkah, como ela é celebrada? Né? E por que, né, Hanukkah? E por que 8 dias? A festa de Hanukkah é celebrada durante 8 dias, né? Do dia 25 de Kislev ao dia 2 de Tevet. Né? Esse ano eu vou participar e a gente vai fazer apenas um dia, se eu não me engano, vai cair no dia 13 de dezembro, no Shabat do dia 13 de dezembro, nós vamos fazer a festa de celebração. Durante esta festa se acende uma Hanukkah, né? Que é o quê? Um candelabro de 9 braços, incluindo o central, né? 9 braços incluindo aquele que fica no meio. Tem uma foto, vou mostrar para vocês. Denominado Shamash, né? Ou seja, é o braço servente, é o braço que serve, é a partir desse braço que alimenta todos os outros braços, né? O combustível, né? Quando é colocado o azeite, é colocado o azeite na central, né? Que distribui para todos os outros braços. O mesmo ocorre na menorá, tá? Na menorá comum. A menorá comum, porém, ela tem menos braços, né? E a gente vai falar sobre isso, mas deixa eu só concluir aqui essa parte. Vamos falar mais adiante. Né? Então, geralmente, né, por tradição, eles acendem uma por cada dia. Né? Então, começa numa vela e vai acendendo as outras até que se acenda a 8ª vela, né, com a chamash, com a vela principal. Né? Hoje em dia a gente utiliza vela, mas no passado era sempre aceso com azeite, né? Não havia vela. Esse ritual comemora o milagre do azeite que queimou por 8 dias no candelabro do Templo de Jerusalém, na menorá. Né? Há uma tradição também que as crianças judias, né, especialmente entre os Ashkenazim, eles jogam um tipo de peão, né, que tem 4 faces com as letras hebraicas, né, chamado dreidel. Né, e também se come doces, como sonhos, né, se comem comidas típicas. Mas quais foram esses milagres? Né? A gente até falou da Hanukkah já, mas quais foram esses milagres? Né? O primeiro milagre foi que um pequeno exército, como eu falei para vocês no início da história, liderado por Yehudá, o filho de Matitiarro, ele vence o exército grego, né, sírio-grego, com um grupinho de camponeses, né, pessoas que não estavam preparadas para uma batalha. Né? Então, o primeiro milagre foi esse. O segundo milagre, que é muito interessante também, foi que só havia um jarro pequeno quando terminou a guerra e eles foram rededicar o templo e foram acender a menorá. Só havia um jarro pequeno, né, com o selo do sumo sacerdote. Não era qualquer azeite. Se você for ler na Torá, né, ou se você for ler o livro de Êxodo, Levítico, ali é informado, né, nós somos instruídos do seguinte, que o sumo sacerdote ele não usava qualquer azeite. Havia um azeite preparado, um azeite especial, um azeite puro que era utilizado na menorá. E só havia um jarro com esse azeite especial para que a menorá fosse acesa, né? O que seria suficiente para apenas um dia. O que daria para um dia durou 8 dias, né? O tempo exato para que o sumo sacerdote, os sacerdotes produzissem mais azeite puro, como era o azeite utilizado na menorá. Né? Então, era selado pelo sumo sacerdote. Né? Havia um controle muito especial sobre o azeite que era utilizado, né? Que era selado pelo Kohen Hagadol, que é o sumo sacerdote. Né?
por isso é que foi feita uma menorá para lembrar esse evento, esse milagre, é que foi feita uma menorá, né, de Hanukkah, que foi chamada de Hanukkah, que tem 8 braços, né, sendo o central, que seria o 9º braço, né, da luz principal, né, para lembrar os 8 dias da multiplicação do azeite puro. Aqui vocês têm aqui uma Hanukkah, né? A gente tem a central, é um exemplo, só uma foto, e temos as outras, né, 4 de cada lado, totalizando 8 menores. E aí nós chegamos ao Novo Testamento, né? Ao que muitos chamam de Novo Testamento, na verdade, a Nova Aliança, quando Jesus, né, Yeshua, ele nasce e ele é encarnado, e uma das suas aparições e uma das suas revelações, né, acontece durante uma festa de Hanukkah, a festa também chamada festa da dedicação, né? Então, em João capítulo 10, a gente vai ver um texto dizendo: e em Jerusalém era a festa da dedicação e era inverno, né? E aqui tem algo que eu gostaria de relembrar você. Era inverno, né? Então era por volta do mês de dezembro, né? Era inverno, mês de dezembro, ali final de novembro, dezembro, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, né? É inverno em Israel. Então, isso é um dado muito interessante, né? A gente sabe que, e aí eu faço uma referência com relação ao Natal. A gente sabe muito bem que Natal não é uma festa bíblica, né? É uma festa que foi um sincretismo do paganismo com uma história bíblica. A gente sabe que Deus nunca, Jesus nunca, nem os apóstolos jamais instituíram ou ordenaram a celebração do aniversário de Jesus ou do Natal, né? Então, todas essas coisas vieram muitos anos depois em concílios da Igreja, né, concílios da Igreja Católica, e continuou-se a ser feito dessa forma, né, até os dias de hoje. Mas nós sabemos pela Bíblia que Jesus, ele não celebrou o Natal, ele nunca aparece nenhuma celebração do seu aniversário, né, na Bíblia. Não temos relato, mas nós temos relato de Jesus celebrando, participando de uma festa, da festa da dedicação, a festa de Hanukkah também, chamada em hebraico de festa de Hanukkah. E essa festa, né, ela aconteceu em João capítulo 10, quando diz que Jesus, né, estava em Jerusalém, né, era inverno e era a festa da dedicação. E ali também informa o seguinte, informa que Jesus passeava no alpendre de Salomão, né? O alpendre é aquela parte, né, como se fosse uma entrada, né, ali as escadas, tem aquela escadaria, né, principal, e você vai ver em algumas fotos, eu não vou colocar aqui porque eu não tenho uma imagem gratuita para mostrar para vocês, né? Não tem uma imagem sem royalties, né? Então, tudo é com royalties. Então, eu não coloquei aí. Mas se você procurar na internet, alpendre de Salomão, coloca lá no Google, você vai ver que a imagem que vai ser mostrada é aquela entrada, né, do templo, as escadarias e as colunas, né? E ele estava passeando ali debaixo daquela varanda, né? A gente tem aquele teto sobre daquelas colunas. Ele estava ali passeando e naquele momento ele havia dito naquele texto, se você for ler João capítulo 10, ele estava ali se revelando. Os homens estavam perguntando quem ele era e ele estava se revelando. E ele falou, mas eu já disse a vocês não creram, né? E ele fala assim, eu sou a porta, quem entrar por mim, né, achará pastagem. Ele estava ali se revelando, ele é a porta, né? E ele estava diante da porta de entrada do templo, dando essa revelação,
né, entregando essa revelação. Vocês estão aqui na porta do templo, vocês estão aqui no templo, vocês vieram dedicar o templo, né, e eu estou aqui nesta festa mostrando, né, quem é o autor de todas essas coisas. O autor de todas essas coisas, né, sou eu, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, né, achará pastagem, né? Então ele diz todas essas coisas, e ele fala sobre a missão dele com Israel em João capítulo 10, né? Ele se revela. Então é muito interessante isso, e eu queria deixar isso para vocês, esse entendimento, né? Porque é algo muito forte, né? Jesus, ele celebrou a festa de Hanukkah, né? E Jesus, Yeshua, ele estava lá participando enquanto estava sendo rededicado, né, novamente, enquanto estava sendo consagrado o templo, né? Porque toda a festa da dedicação, eles faziam novamente a rededicação, né? E a festa também de Hanukkah, ela também significa outras coisas, ela tem outros entendimentos que Deus nos traz, né? O Senhor nos traz outros entendimentos, porque os 8 dias é o azeite que não termina, né? É o azeite que Deus multiplica, né? O azeite, multiplicação do azeite, fala do Espírito, fala da presença de Deus, né? A menorá é um símbolo da presença de Deus. A menorá com azeite acesa, né? Com as suas luzes acesas, né? Simboliza o quê? Simboliza também que nós fomos chamados para sermos luz, né? Assim como diz a respeito de Jesus, e a luz resplandece nas trevas, né? Mas o mundo não o conheceu, porque o mundo era trevas, né? E nós devemos ser o quê? Nós devemos ser luz, né? Então a palavra nos chama, né? Deus nos chama para quê? Para sermos luz, né? Essa é uma das nossas, deve ser uma das nossas características, dos nossos principais objetivos, né? Nós temos muitos objetivos na palavra: sermos sal, né? Sermos santos, mas sermos luz, esse chamado de ser luz, ele fica muito claro e muito óbvio na festa de Hanukkah, né? Então, é para nós aprendermos e também para nós também rededicarmos a nossa vida ao Senhor. A festa de Hanukkah é para nós rededicarmos o nosso tempo, o nosso corpo ao Senhor, que é o templo do Espírito Santo. Veja como uma coisa leva a outra e tem significados, e tem entendimentos, e tem revelações nessa festa, né? Então, eu não vejo como uma festa, como uma simples tradição, né? Eu vejo que aí há pontos importantes, porque se não houvessem pontos importantes a nós observarmos, o Senhor não teria permitido que João registrasse no capítulo 10 a respeito dessa festa, né? Embora nós não tenhamos muito mais coisas no nosso cânon, né? Nas nossas escrituras, nós temos pouca coisa, pouco material, porém essa festa tem uma grande importância para o povo de Deus, né? Então, que Deus te abençoe e te dê a revelação dessa festa, não como obrigação, não seja obrigado a participar dessa festa, mas é uma festa que é muito bonita, e eu recomendo que você celebre, que você estude sobre ela, que você participe, adquira entendimento, porque traz coisas muito boas para nós. Então é isso, gente. Que Deus abençoe vocês.